videozinho curto para falar sobre os 3 melhores episódios da 5ª temporada de Shokugeki no Soma, intitulado Shokugeki no Soma Go no Sara ou Food Wars Fifth Plate. Sim, eu estava com bastante saudade de falar isso, ainda mais que o anime infelizmente acabou. Inclusive, vocês deram maior apoio naquele vídeo, teve uma quantidade de visualização bem legal, muitos comentários, muito like, então muito obrigado por todo aquele suporte naquele vídeo, é sério pessoal, muito obrigado mesmo. Inclusive foi aquele vídeo que fez o canal chegar a 1000 inscritos, então novamente, muito obrigado, mas bora lá comentar bem rapidinho sobre esses 3 episódios. Em terceiro lugar eu coloco o episódio 7, porque o 7º episódio está na terceira posição. Ele é um episódio que começa com a resolução do embate entre o Soma e a Sarge, mas não foi por conta disso que eu coloquei esse episódio nessa posição, contudo, vale a pena ressaltar esse momento, foi muito bacana, um prato que o Soma fez assim muito lindo, se eu não me engano com uma colher daquelas que se come sorvete para fazer os detalhes do prato dele, de Natal, se eu não me engano, é verdade. Isso mesmo, mas o que eu queria destacar é o grande embate entre o Saibasarri e o Tsukasa Ishi, que é o meu personagem favorito, então ele tem que estar aqui esse momento. Nesse episódio nós vemos mais da habilidade do Saibasarri e nós vemos que o Tsukasa Ishi ele possui uma culinária impressionante, mas que mesmo assim o Saibasarri consegue vencê-lo. Então nós vemos nesse episódio que o Soma vai precisar de muito esforço para ter que vencer o Saibasarri. E também nesse episódio nós vemos ao final dele o Tsukasa Ishi bem chateado por ter sido derrotado. E é incrível a reação dos juízes, porque mesmo o prato do Tsukasa Ishi sendo tão perfeito, o Saibasarri conseguiu superá-lo. Mas tá bom, continuando, nós temos o 12º episódio dessa 5ª temporada, que é o episódio onde nós vemos a vitória do Soma em cima do Saibasarri. É muito legal ver isso, porque o Saibasarri era alguém a ser batido pelo Soma desde o início dessa temporada, por conta daquele episódio, lá no início, se não me engano, o 3º episódio, onde ele, o Saibasarri, derrota o Soma, e o Soma vê que ele tem as facas do Joichiro. E também é interessante ver todo o resultado do esforço do Soma e ver toda a reação que a Nakiri-mana teve para com o prato do Soma, que era um prato que ela não esperava tanto assim. Nesse episódio ainda, nós vemos alguns momentos muito legais, inclusive do Joichiro com o Saibasarri, no momento que o Soma diz porque ele queria tanto ficar com a Nakiri, e nesse momento o Asahi se recordaria do Joichiro falando que ele deve cozinhar para alguém que ele ama. Por conta disso, a Asahi queria ter Irina como esposa. Inclusive mais tarde, no último episódio, nós veríamos que o Asahi é irmão da Irina. E nesse episódio nós também temos outro momento em que a Nakiri-mana diz para o Soma que mesmo o prato dele sendo muito bom, mesmo ela tendo gostado, não é o que ela procura. Não é o prato nunca antes visto no mundo. Nesse episódio ainda nós vemos uma cena do Soma sendo parabenizado por todos os amigos dele, porém a Irina passando direto, e é nesse episódio que já dá início ao confronto final do Blue, que é entre o Soma e a Irina, e o episódio fecha muito bem, de uma forma que eu gostei muito, do Soma provando o caldo do prato da Irina e dizendo que essa não é a forma que ela deve cozinhar, que desse jeito não terá graça ganhá-la. Inclusive, esse episódio trouxe muita expectativa para o último, que infelizmente viria a não ser tão bom assim. Inclusive, eu comentei sobre ele semana passada. E em primeiro lugar, eu não poderia deixar de fora o 11º episódio. E ele, eu lembro o nome dele, é O Sabor do Erro, um episódio que eu gosto muito, inclusive no mangá. O capítulo que este episódio adaptou se chama O Sabor do Erro também, O Sabor do Fracasso, se eu não me engano. Enfim, é um episódio que eu gosto muito, inclusive eu reagi a ele aqui no canal, eu já havia assistido, mas assisti de novo com vocês e comentei, foi um vídeo assim bem grande que eu gostei muito de fazer ele, recomendo muito que vocês assistam ou reassistam, aquele vídeo está maravilhoso, é um dos melhores aqui do canal sobre Shokugeki no Soma. E por que ele é o melhor episódio? Porque nós temos o início do confronto do Asahi e do Soma, nós vemos a maestria deles de prepararem um prato em um tema tão difícil, unir as 5 grandes culinárias, não é algo nada fácil. O Asahi prepara um prato muito bonito, com um aroma incrível, e o Soma também prepara um prato mais incrível ainda, tanto é que ele ganhou do Asahi, que é um charran, que inclusive um inscrito deixou nos comentários, não tinha reparado isso, que é o prato que ele preparou no primeiro embate culinário dele com o Joichiro, que mostra lá no início do anime, lá na primeira temporada. Enfim, e é um charran sem cheiro, que é o mais bacana, porque todo mundo fica surpreso. Olha,
o Soma já perdeu no aroma, porque o aroma do prato do Asahi é muito bom e ninguém sentiu nada no prato do Soma. Porém, é esse o objetivo. Quando os juízes provaram e quando a Nakiri-mana provou, e ela gostou muito. E para finalizar os comentários acerca desse episódio, o que eu mais gostei nele é o que deu o título a ele, o Sabor do Erro, que é do Soma explicando para o Asahi como ele conseguiu fazer um prato tão bom, que é por conta de tentativa e erro. Ele foi aprendendo isso ao decorrer da jornada dele, e ele aprendeu esta mensagem, aprendeu tudo isso com a mãe dele, que errava bastante, mas que ainda assim continuava a fazer pratos que uma hora poderiam ficar bons. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi um vídeo bem curto e bem chulo, eu diria, mas, como eu falei, tem vídeos separados comentando esse episódio, então vocês podem assistir, são vídeos muito bacanas. Eu sempre gostei bastante de fazer vídeo sobre Shokugeki no Soma, e deixem nos comentários quais foram os seus 3 episódios favoritos dessa temporada. Não precisa comentar porquê, mas se comentar porquê vai ser mais legal ainda. E é isso, se gostarem, deixe seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.